dia, gente. Nosso grupo ficou responsável pelo desenvolvimento embrionário dos aspectos gerais da primeira e da segunda semana. Esse vídeo vai ser dividido em 6 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre os aspectos gerais do desenvolvimento embrionário. Segunda parte, sobre a clivagem do zigoto. Terceira, a formação do blastocisto. Quarta, a diferenciação do trofoblasto. Quinta, a diferenciação e implantação. E por último, falaremos sobre a diferenciação do embrioblasto. Bom, falando um pouco dos aspectos gerais do desenvolvimento embrionário, o processo de fecundação, que é a junção do gameta feminino e masculino, ele originará uma célula totipotente, que é aquela que pode se diferenciar para qualquer outro tipo de célula, e ela é chamada de zigoto. Ao final da gestação, esse zigoto originará um indivíduo, geralmente em torno de 38 semanas, e a gestação ela é contada a partir do último período menstrual, já que é muito difícil a mulher saber quando precisamente ocorreu a ovulação. Bom, o período de desenvolvimento intrauterino ele pode ser contado em dias, semanas ou meses, mas ele é geralmente acompanhado em 3 trimestres divididos exatamente iguais, períodos iguais. Bom, esses trimestres apresentam algumas características. Dentre elas temos que no primeiro trimestre já se formam alguns sistemas desse feto. No segundo, já é possível observar suas características em exames de ultrassonografia, por exemplo. E no terceiro, o feto ganha peso e geralmente já consegue sobreviver caso ele nasça prematuro. Na embriologia, os 9 meses são divididos em 3 períodos, chamados períodos de desenvolvimento humano. Esses períodos de desenvolvimento humano, eles não possuem tempos semelhantes e eles são diferenciados baseados em eventos. São 3 períodos, o período pré-embrionário, o embrionário e o fetal. Bom, aqui nós podemos observar as fases de desenvolvimento embrionário baseadas em dias. Como vocês podem ver, o crescimento do feto até chegar nos 9 meses de gestação. Bom, vou falar um pouco sobre a clivagem do zigoto. Após a fecundação, o zigoto divide-se em blastômeros. Inicialmente, divide-se em 2 e após aproximadamente 24 horas divide-se novamente, contando que no 5º dia tem-se a mórula, forma-se a mórula, que é formada por 16 blastômeros. Durante a fase da clivagem, os blastômeros se multiplicam sem que haja aumento de volume celular, pois cada vez que acontece a divisão, ele não retorna ao seu volume original, por isso diminui cada vez mais o seu tamanho. Bom, aqui nós temos uma representação da fase de clivagem do zigoto. Aqui, a fecundação, o zigoto, a formação dos blastômeros até a formação da mórula, formando depois o blastocisto, que vai ser comentado a seguir. Agora eu vou falar sobre a formação do blastocisto. Bom, a mórula chega à cavidade uterina, onde ela permanece cerca de 2 dias, e durante esse período há a penetração de fluidos no próprio útero, formando cavidades. Essas cavidades depois se integram em somente uma, chamada de blastose. Tem-se então, durante o período do 6º ou 7º dia de desenvolvimento embrionário, a formação do blastocisto, que é constituída pelos seguintes componentes. Bom, temos a cavidade, que é o blastocele, o conjunto de células internas, o embrioblasto, aqui, e o conjunto de células que delimitam o blastocisto, que é o trofoblasto, que ela pode ser observada por aqui. Bom, o embrioblasto são as células responsáveis pela formação do futuro embrião e o trofoblasto são responsáveis pela integração com as células endometriais e também a formação da placenta. Após a formação do blastocisto, ocorre a liberação do interior da zona plúscida, num processo chamado eclosão do blastocisto. Até o estágio de mórula, os blastômeros são esféricos e podem ser facilmente isolados no processo de ação mecânica. Mas com a formação do blastocisto, as células se achatam e aumentam a zona de contato entre elas, formando assim microvínulos e junções intercelulares que facilitam a adesão entre as células. Dentre os tipos de junções intercelulares, nós temos as junções comunicantes, que são aquelas que permitem a passagem de pequenas moléculas e elas são formadas a partir do estágio de 4 blastômeros.
Depois temos as glândulas de adesão, que são aquelas que permitem as junções entre as células, e elas começam a se formar no estágio de 8 blastomas. E as glândulas de oclusão, que dependem da presença das caderinas, elas começam a se formar a partir dos 16 blastomas. E aqui temos o esquema da eclosão do blastocisto, né? Aqui, o blastocisto eclodindo, e temos aqui a macrografia do blastocisto de um campo tônico, ou seja, podemos. Outro mecanismo de junção celular são os desmossomos, e eles acontecem ali entre os 32 e 64 blastomas. E esses mecanismos de junções celulares, né, eles permitem que as células continuem unidas durante o processo de eclosão do blastocisto e também no processo de diferenciação do embrioblasto e do tromboblasto. Esses processos eles acontecem simultaneamente, mas eles serão explorados e falados mais a seguir. E aqui nós podemos ver a microscopia de uma célula, né, do blastocisto. Aqui nós temos os desmossomos e as glândulas de oclusão desse blastocisto. Diferenciação do trofoblasto. O blastocisto, livre da zona pelúcida, inicia o processo de implementação do endométrio durante a segunda semana de seu desenvolvimento. Diferenciação do trofoblasto. O blastocisto, livre da zona de pelúcida, inicia o seu processo de implementação no endométrio, que durante a segunda semana de seu desenvolvimento. O blastocisto faz contato com o endométrio pela região do embrionário, então ele vai corresponder à região onde está localizado o embrioblasto. Já com as células do trofoblasto, elas proliferam em direção ao citotrofoblasto e o sinciotrofoblasto, que inicia a invasão entre as células endometriais. Aqui, as células elas penetram no endométrio e elas podem se diferenciar em sinciotrofoblasto. Já aqui nós podemos ver a diferença entre o sinciotrofoblasto e o citrofoblasto. As células dos trofoblastos ainda se proliferam para o interior do blastocisto, se originando um conjunto de células frouxamente arranjadas que constitui a mesoderma extraembrionária. Aqui, para que ocorra o processo de implantação, é necessário que, além da perda da zona pelúcida, ela faça o reconhecimento das células dos blastocistos e do endométrio. Aqui vai ocorrer o final do processo da implantação dos blastocistos na parede endometrional, e aqui no sinciotrofoblasto vai surgir lacunas, nas quais vai acumular sangue dos vasos endometrionais, que vai ser responsável pela nutrição das células dos blastocistos. Esse reconhecimento ele vai ocorrer através da secreção de fatores que vão se ligar aos receptores de membranas específicos, que vão atuar no preparo do epitélio e do estroma endometrial, que vai ocorrer na superfície e no interior do tecido do endométrio, respectivamente. E também vai atuar na adesão do trofoblasto às células do epitélio endometrial e na invasão e continuidade do ingresso do blastocisto no endométrio. São conhecidas pelo menos 4 famílias de moléculas que são relacionadas aos blastocistos endométrios. A família interleucina IL-1, o fator inibidor de leucemia LF, o fator estimulador de colônias CSF1 e o fator de crescimento epidérmico EGF. As células do trofoblasto elas vão produzir o hormônio gonadotrofina coriônica, que é o HGC, que vai ser responsável pela manutenção do corpo lúteo durante os primeiros meses de sua gestação. Com a presença do corpo lúteo funcional, os ovários elas vão manter os níveis de progesterona necessário para a manutenção do endométrio.
Assim, se houver implementação do hormônio gonadotropina napoleônica, ela vai impedir a menstruação e impedir também que um novo ciclo se inicie. Após os 3 meses de gestação, a placenta ela vai passar a produzir progesterona, que continuará mantendo a sua integridade endométrica até o final de sua gestação. Aqui temos a representação do ciclo do corpo lúteo e a representação do ciclo do hormônio. Vou falar sobre a diferenciação da implantação. É um evento que marca o início da gravidez em si e pode ser chamada de nidação ou fixação. A implantação embrionária pode acontecer de 5 a 7 dias após a fusão dos produtos dos gametas femininos e masculinos, tanto na concepção natural quanto na concepção assistida. A partir de uma implantação bem-sucedida, ocorre o início da formação da placenta e de outros anexos embrionários, que auxiliam no desenvolvimento e no crescimento do feto, além de promover a comunicação entre a mãe e o bebê. Os processos mais complexos de desenvolvimento do feto se iniciam nessa fase e dependem tanto da estabilidade e segurança oferecidas pela adesão do feto e da placenta ao útero, como a energia fornecida pela nutrição materna. Também é a partir da implantação que as células embrionárias conseguem se diferenciar das células transformáticas, responsáveis por originarem os anexos embrionários, como a placenta, cordão umbilical e o líquido amniótico. Na reprodução assistida, a implantação embrionária é um evento que ocorre após a última etapa dos processos, independentemente da técnica escolhida. Como podemos ver, no X indica o local mais frequente da implantação. Já daqui dessa fase ocorre a implantação de tubares. E aqui a implantação abdominal da parede do intestino. E nessa parte aqui ocorre a implantação da parede externa do ovário. A implantação ectópica ocorre quando a trompa se encontra estreitada ou bloqueada, fazendo com que o óvulo se mexa lentamente ou acabe ficando preso. O óvulo acaba nunca chegando ao útero. E uma gravidez fora do útero o feto acaba se rompendo de 6 a 16 semanas, causando sangramento forte ou até mesmo risco de morte. Diferenciação do embrioblasto. Paralelo ao processo de implantação e diferenciação do trofoblasto, ocorre a diferenciação do embrioblasto. Ela é necessária para a formação dos folhetos embrionários durante a gastrulação, como teremos a seguir. Até o início da segunda semana do dia de desenvolvimento, o embrioblasto ele é constituído por células morfologicamente indiferenciadas. Através do processo de laminação, o embrioblasto ele se divide e forma duas células denominadas epiblasto e hipoblasto. Durante a formação do disco bilaminar, forma-se acima do epiblasto uma cavidade, que corresponde à vesícula amniótica. Essa vesícula ela é revestida nas laterais e no teto por um conjunto de células denominadas aminoblastos. Ainda não está estabelecido se os aminoblastos eles são originados do trofoblasto ou do epiblasto. O epiblasto ele é constituído por células com formato prismático, enquanto o hipoblasto ele é formado por células curvas. As células do hipoblasto, por serem menores do que a do epiblasto, elas proliferam rapidamente e passam a revestir internamente a blastocele, formando assim a vesícula vitelínica primitiva. Como já foi falado, o tropoblasto ele prolifera em direção ao endométrio, formando o cinto e o citiotropoblasto. Contudo, o tropoblasto ele prolifera também ao redor das vesículas amniótica e vitelínica, formando o mesoderma extraembrionário. Esse mesoderma ele envolve as vesículas amniótica e vitelínica, bem como as laterais do disco embrionário. No interior desse mesoderma surgem pequenos espaços que coalescem, formando o celoma extraembrionário, exceto na porção caudal do disco embrionário. Nessa região forma-se o pendículo do embrião, o qual participará da formação do cordão umbilical. Aqui está destacando o processo de formação da vesícula vitelínica primitiva. O epiblasto e o hipoblasto, juntos, eles apresentam um aspecto circular e formam o chamado disco embrionário bilaminar ou bidérmico.
O aspecto circular do dísculo bilaminar ele é resultante do formato esférico do bastocito, uma vez que esse disco está posicionado entre a vesícula amniótica e a vesícula vitelínica. Ao final da segunda semana do desenvolvimento, estão organizados o dísculo bilaminar, as vesículas amniótica e vitelínica, o celoma extraembrionário e o pendículo embriônico. Aqui é a representação esquemática da formação do mesoderma extraembrionário e do celoma extraembrionário também. Notamos aqui que na região do pendículo do embrião não se forma celoma extraembrionário. É isso, obrigada.